Candyman, Clive Barker. Como uma tragédia perfeita, cuja estrutura elegante passa despercebida por aqueles que a vivenciam, a perfeita geometria do conjunto habitacional da Spector Street era visível apenas de cima. Ao caminhar por seus cânions sombrios, atravessando corredores encardidos de um retângulo de concreto cinzento para o outro, encontrava-se pouca coisa capaz de seduzir o olhar ou estimular a imaginação. As poucas mudas de árvores que tinham sido plantadas nos pátios há muito foram mutiladas ou arrancadas. A grama, embora alta, se recusava com determinação a adotar um verde saudável. Sem dúvida, o conjunto e seus 2 projetos habitacionais adjacentes tinham, certa vez, sido o sonho de um arquiteto. Com certeza, os planejadores urbanos choraram de prazer diante de um projeto que abrigava 336 pessoas por hectare e ainda alardeava espaço para um playground. Fortunas e reputações indubitáveis foram erguidas sobre a Spector Street, e em sua inauguração, belas palavras foram ditas sobre o lugar ser o padrão segundo o qual todos os futuros projetos habitacionais seriam mensurados. Porém, os planejadores, lágrimas derramadas, palavras proferidas, abandonaram o conjunto habitacional à própria sorte. Os arquitetos empregados restauraram casas georgianas no outro lado da cidade, e é provável que nunca tenham botado os pés ali. E sequer teriam ficado envergonhados pela deterioração do conjunto se o tivessem feito. Sua criação, eles com certeza argumentariam, permanecia tão brilhante quanto antes. A geometria continuava precisa. As proporções continuavam com os mesmos cálculos. Foram as pessoas que estragaram a Spector Street, e não estariam errados em fazer tais acusações. Ellen raras vezes vira uma área carente no centro da cidade tão completamente vandalizada. Postes de iluminação foram quebrados e cercas de quintais tombadas. Carros cujas rodas e motores foram removidos e seus chassis queimados logo em seguida obstruíram entradas de garagem. Em um bloco, 3 ou 4 apartamentos térreos tinham sido completamente destruídos por incêndios. As janelas e portas bloqueadas com tábuas e placas de metal onduladas. Mais surpreendentes ainda eram as pichações. Foi isso que havia ido ver, encorajada pelos comentários de arte sobre o lugar, e não ficou decepcionada. Era difícil acreditar, ao fitar as inúmeras camadas de desenhos, nomes, obscenidades e dogmas rabiscados e pintados com tinta spray em cada tijolo disponível, que a Spector Street existia há apenas 3 anos e meio. As paredes, recentemente virgens, estavam agora desfiguradas de forma tão profunda que o Conselho do Departamento de Limpeza, responsável pela limpeza pública, não tinha esperança de revertê-las às suas condições anteriores. Uma camada de cal para anular aquela cacofonia visual apenas ofereceria aos pichadores uma superfície fresca e ainda mais tentadora sobre a qual deixar suas marcas. Ellen estava no paraíso. Cada esquina que virava oferecia algum material novo para sua tese. Pichação, a semiótica do desespero urbano. Era um assunto que combinava suas 2 matérias favoritas, sociologia e estética, e conforme caminhava ao redor do conjunto habitacional, começou a imaginar se não poderia haver um livro, além da tese, sobre aquele assunto. Ela andou de bloco em bloco, copiando uma grande quantidade dos rabiscos mais interessantes e anotando suas localizações. Então voltou para o carro, a fim de pegar a câmera e o tripé, retornando às áreas mais férteis para fazer um minucioso registro visual das paredes. Foi um negócio desagradável. Ela não era fotógrafa profissional, e as nuvens do céu de fim de outubro estavam em constante movimento, alterando a luz nos tijolos de um instante para o outro.
Conforme ajustava e reajustava a exposição para compensar as mudanças na luz, seus dedos pouco a pouco foram ficando mais desajeitados e sua paciência se tornava mais curta na mesma proporção. Contudo, ela persistiu, a despeito da curiosidade dos transeuntes. Havia tantos desenhos para documentar. Lembrou a si mesmo que seu presente desconforto seria amplamente recompensado quando mostrasse os slides para Trevor, cuja incerteza a respeito da validez do projeto ficara evidente de maneira muito clara desde o começo. A escrita na parede? Dissera ele, abrindo um daqueles seus meios sorrisos irritantes. Isso já foi feito centenas de vezes. Era verdade, claro, mas por outro lado não era. Com certeza, havia trabalhos acadêmicos sobre pichação, repleto de jargões sociológicos, destruição de direitos culturais, alienação urbana. Porém, ela flertava com a ideia de que ela poderia encontrar algo no meio daquele amontoado de rabiscos que não fora desvendado pelos analistas anteriores. Alguma convenção uniforme, talvez, que pudesse usar como elemento principal em sua tese. Apenas a criação vigorosa de um catálogo e de referências cruzadas das frases e imagens diante dela poderia revelar tal correspondência. Daí a importância daquele estudo fotográfico. Tantas mãos tinham trabalhado ali, tantas mentes deixaram suas marcas, por mais casuais que fossem. Se conseguisse encontrar algum padrão, algum motivo predominante ou um tema, sua tese com certeza receberia muita atenção e, por sua vez, ela também. O que você está fazendo? Perguntou uma voz atrás de Ellen. Ela afastou aquelas considerações e se virou para ver uma jovem com um carrinho de bebê na calçada atrás dela. Parecia cansada, pensou Ellen, e castigada pelo frio. A criança no carrinho choramingava, os dedos sujos agarrando um pirulito de laranja e a embalagem de uma barra de chocolate. A maior parte do chocolate e os restos das jujubas que ela comera antes estavam dispostos na parte da frente de seu casaco. Ellen abriu um pequeno sorriso para a mulher. Ela parecia precisar de um. Estou fotografando as paredes, disse em resposta à pergunta inicial, embora com certeza isso fosse perfeitamente óbvio. A mulher, ela não devia ter mais de 20 anos, calculou Ellen, disse. Você quer dizer a imundície? A escrita e os desenhos, falou Ellen. E então, sim, a imundície. Você é do conselho? Não, da universidade. Isso é asqueroso pra caramba, exclamou a mulher. O jeito como eles fazem isso. E também não é só a molecada. Não? Adultos. Adultos também. Eles não estão nem aí. Fazem isso em plena luz do dia. Você vê eles, em plena luz do dia. Ela olhou para a criança, que estava afiando o pirulito no chão. Carrie, ralhou ela, mas o menino não lhe deu atenção. Eles vão limpar isso? Perguntou a Ellen. Não sei, respondeu ela, reiterando. Sou da universidade. Ah, disse a mulher, como se isso fosse uma informação nova. Então você não tem nada a ver com o conselho? Não. Alguns deles são obscenos, né? Bem sacanas. Fico com vergonha quando vejo algumas das coisas que desenharam. Ellen assentiu, lançando um olhar para o menino no carrinho. Carrie tinha decidido guardar o pirulito para mais tarde, colocando-o na orelha. Não faça isso, repreendeu a mãe, que se inclinou para dar um tapa na mão da criança. O golpe, que foi insignificante, fez o rebento começar a berrar. Ellen aproveitou a oportunidade para voltar à sua câmera. Porém, a mulher ainda queria conversar. E também não é só do lado de fora, comentou. Como disse? Perguntou Ellen. Eles invadem os apartamentos quando ficam vagos. O conselho tentou fechar com tábuas, mas não adianta nada. Eles invadem mesmo assim. Usam os apartamentos como banheiros e escrevem outras imundícies na parede.
Eles também acendem fogueiras. Assim ninguém pode se mudar para lá. Aquela descrição despertou a curiosidade de Ellen. Será que as pichações nas paredes de dentro seriam muito diferentes das exibições públicas? Com certeza valia a pena investigar. Existem alguns lugares assim que você conheça por aqui? Apartamentos vazios, você quer dizer? Com pichações. Só aqui perto da gente tem um ou dois, acrescentou a mulher. Eu moro em Butts Court. Você pode me mostrar? Indagou Ellen. A mulher deu de ombros. A propósito, meu nome é Ellen Buchanan. Anne Mary, respondeu a mãe. Eu ficaria muito agradecida se você pudesse me mostrar onde fica um desses apartamentos vazios. Anne Mary ficou perplexa com o entusiasmo de Ellen e não fez nenhuma tentativa para disfarçar, mas deu de ombros outra vez. Não tem muita coisa para ver, só mais do mesmo. Ellen guardou seu equipamento e elas caminharam lado a lado através dos corredores que se entrecruzavam entre um bloco e outro. Embora o conjunto habitacional fosse feito de prédios baixos, cada bloco com apenas 5 andares, o efeito de cada pátio era terrivelmente claustrofóbico. As passarelas e escadarias eram um sonho de qualquer ladrão, repletas de pontos cegos e túneis mal iluminados. Os equipamentos de despejo de lixo, calhas que desciam a partir dos andares superiores pelas quais sacos de lixo podiam ser jogados, havia muito foram selados, graças à sua eficiência como bloqueadores de fogo. Agora, sacos plásticos, muitos deles rasgados por cães vadios, eram amontoados nos corredores em grandes pilhas, com seus conteúdos espalhados pelo chão. O cheiro, mesmo no clima frio, era desagradável. No auge do verão, deveria ser avassalador. Eu moro do outro lado, disse Anne Mary, apontando para o outro extremo do pátio, aquele com a porta amarela. Ela então apontou para o lado oposto do pátio. 5 ou 6 apartamentos a partir do fundo, disse. Há 2 deles vazios. Já faziam algumas semanas. Uma das famílias se mudou para Ruskin Court. A outra deu num pé no meio da noite. Dito isso, ela deu as costas a Ellen e empurrou Carrie, que começara a deixar rastros, cuspindo pela lateral do carrinho ao redor do pátio. Obrigada, falou Ellen logo atrás. Anne Mary lançou um olhar rápido por cima do ombro, mas não respondeu. Com o apetite aguçado, Ellen avançou ao longo da fileira de apartamentos do andar térreo, muitos dos quais, embora habitados, mostravam poucos sinais de estarem ocupados. As cortinas permaneciam bem fechadas. Não havia garrafas de leite diante das portas, nem brinquedos de crianças largados nos lugares onde tinham sido usados. Nenhum sinal, na verdade, de vida ali. Havia pichações, no entanto, feitas com tinta spray para sua surpresa nas portas dos apartamentos ocupados. Ela concedeu apenas uma leitura casual aos rabiscos, em parte por temer que uma das portas pudesse ser aberta enquanto examinava uma das pinturas mais obscenas, mas principalmente porque estava ansiosa para ver quais revelações os apartamentos vazios poderiam oferecer. O fedor nefasto de urina, tanto fresca quanto estagnada, lhe deu as boas-vindas na soleira do número 14, e em um nível inferior, o cheiro de tinta e plástico queimado. Ela hesitou por 10 segundos inteiros, se perguntando se entrar no apartamento seria uma atitude sensata. O território do conjunto habitacional era indiscutivelmente estranho a Ellen, isolado em seu próprio mistério, mas os cômodos diante dela eram ainda mais intimidadores. Um labirinto escuro que seus olhos mal conseguiam penetrar. Contudo, quando sua coragem vacilou, ela pensou em Trevor e no quanto queria silenciar sua condescendência. Pensando assim, ela entrou no apartamento, chutando deliberadamente um pedaço de madeira chamuscada para o lado, na esperança de fazer qualquer inquilino se mostrar. Não houve nenhum barulho de ocupação, porém. Ganhando confiança, ela começou a explorar o cômodo do apartamento, que tinha sido,
considerando-se os restos de um sofá estripado em um canto e o tapete encharcado embaixo dele, uma sala de estar. As paredes verde claras estavam como Anne Mary prometera, consideravelmente estragadas, tanto por rabiscadores secundários, contente em trabalhar com caneta, ou até mesmo de forma mais grosseira com carvão macio, e por aqueles com aspirações para obras públicas, que tinham pintado a parede com tinta spray em meia dúzia de cores. Alguns dos comentários eram interessantes, embora ela já tivesse visto muitos daquele tipo nas paredes do lado de fora. Nomes conhecidos e cenas de coito se repetiam. Ainda que não tivesse posto os olhos sobre aqueles indivíduos, ela sabia o quanto Fabian G. queria deflorar Michele, e que Michele, por sua vez, tinha uma queda por alguém chamado Senhor Esplendor. Ali, como em outros lugares, um homem conhecido como Rato Branco vangloriava-se de seus dotes e o retorno dos irmãos Chantilly estava prometido em tinta vermelha. Um ou dois desenhos que acompanhavam essas frases, ou pelo menos adjacentes, eram de interesse especial. Uma simplicidade quase emblemática os dedurava. Ao lado da palavra Christus, via-se um boneco de palitos cujos cabelos irradiavam de sua cabeça feito espinhos, e havia outras cabeças empaladas em cada espinho. Perto dele, havia a imagem de uma relação sexual tão brutalmente reduzida que a princípio Ellen achou que ilustrava uma faca precipitando-se para dentro de um olho cego. Todavia, por mais fascinantes que as imagens fossem, a sala estava escura demais para seu filme e ela se esquecera de levar flash. Se quisesse um registro confiável daquelas descobertas, teria que voltar de novo e, por enquanto, se contentar com uma simples exploração do local. O apartamento não era muito grande, mas todas as janelas tinham sido bloqueadas com tábuas, e à medida que Ellen se afastava cada vez mais da porta da frente, a luz incerta enfraquecia. O fedor de urina, que estivera forte na entrada, também se intensificou. Até que, quando chegou aos fundos da sala de estar, caminhando ao longo de um corredor curto até outro cômodo além, o odor se tornara tão enjoativo quanto incenso. Esse cômodo, sendo o mais distante da porta da frente, também era o mais escuro, e ela teve que esperar alguns instantes na escuridão desordenada para permitir que seus olhos se tornassem úteis. Aquele, ela supôs, foi o quarto. A pouca mobília que os residentes deixaram para trás foram arrebentada até virar pedacinhos. Apenas o colchão foi mantido relativamente intocado, jogado em um canto do quarto entre uma lamentável pilha de cobertores, jornais e pedaços de louça. Do lado de fora, o sol encontrou caminho entre as nuvens, e 2 ou 3 raios penetravam através das tábuas pregadas sobre a janela do quarto, perfurando o cômodo como anunciações e marcando a parede oposta com linhas reluzentes. Ali, os pichadores haviam se ocupado mais uma vez. O costumeiro clamor de cartas de amor e ameaças. Ela examinou rapidamente a parede e, enquanto o fazia, seu olhar foi levado pelos raios de luz até o outro lado do quarto, para a parede onde ficava a porta pela qual entrara. Ali, os artistas também estiveram trabalhando, mas tinham criado uma imagem cuja semelhança ela não vira em nenhum outro lugar. Usando a porta, localizada no meio da parede, como uma boca, os artistas pintaram com spray uma única cabeça, enorme no reboco descascado. A pintura era mais hábil do que a maioria que ela já tinha visto, repleta de detalhes que emprestavam à imagem uma veracidade perturbadora. As maçãs do rosto saltavam através da pele que tinha cor de leite desnatado. Os dentes, afiados em pontas irregulares, convergiam todos sobre a porta. Os olhos do modelo, por causa do teto baixo do cômodo, encontravam-se a poucos centímetros do lábio superior. Mas esse ajuste físico apenas emprestava força à imagem, dando a impressão de que ele tinha jogado a cabeça para trás. Fios emaranhados de cabelo serpenteavam a partir do escalpo e através do teto. Seria aquilo um retrato?
Havia algo irritantemente específico nos detalhes das sobrancelhas e nas linhas ao redor da boca escancarada. Na cuidadosa representação daqueles dentes perversos. Um pesadelo, com certeza. Um facsímile, talvez, de algo saído de uma viagem de heroína. Qualquer que fosse sua origem, aquilo era poderoso. Até mesmo a ilusão da porta como boca funcionava. O curto corredor entre a sala de estar e o quarto dava uma garganta aceitável, com uma luminária em frangalhos no lugar das amígdalas. Além da garganta, o dia queimava, pálido na barriga do pesadelo. O efeito completo trazia à mente um quadro de um trem fantasma. A mesma deformidade heróica, a mesma intenção desavergonhada de assustar. E funcionava. Ellen permaneceu parada no quarto, quase estupidificada pelo desenho. Os olhos margeados de vermelho, fixos nela de um modo implacável. No dia seguinte, decidiu, voltaria para lá, mas com um filme de alta velocidade e um flash para iluminar aquela obra-prima. Enquanto se preparava para ir embora, o sol foi encoberto e as faixas de luz desvaneceram. Por cima do ombro, ela olhou para as janelas cobertas de tábua e viu pela primeira vez que um slogan de 4 palavras foram pintado com spray na parede logo abaixo. Doces para um doce, lia-se. Ela conhecia a citação, mas não a fonte. Seria uma declaração de amor? Caso sim, era um local estranho para tal confissão. Apesar do colchão no canto e da relativa privacidade daquele quarto, ela não conseguia imaginar o alvo de tais palavras entrando ali para receber um buquê. Nenhum casal de amantes adolescentes, por mais excitado, deitaria ali para brincar de papai e mamãe, não sob o olhar daquela coisa pavorosa na parede. Ela cruzou o cômodo para examinar a escrita. A tinta parecia ser do mesmo tom de rosa usado para colorir as gengivas do homem que gritava. Talvez pela mesma mão? Atrás dela um barulho. Ela se virou tão depressa que quase tropeçou no colchão coberto de mantas. Quem? Do outro lado da sala de estar, na parte mais estreita da garganta, havia um garoto de 6 ou 7 anos com os joelhos cobertos por cascas de ferida. Ele encarou Ellen, seus olhos cintilando na meia-luz, como se esperasse uma deixa. Pois não? Disse ela. Anne Mary perguntou se você quer uma xícara de chá, declarou ele sem hesitação ou entonação. Sua conversa com a mulher parecia ter acontecido há horas. Ellen ficou grata pelo convite, contudo. A umidade dentro do apartamento a deixara gelada. Sim, respondeu ao garoto. Sim, por favor. A criança não se mexeu, apenas ficou encarando-a. Você vai me mostrar o caminho? Perguntou Ellen. Se você quiser, retrucou ele, incapaz de demonstrar algum traço de entusiasmo. Eu adoraria. Está tirando fotos? Perguntou ele. Sim, estou, mas não aqui dentro. Por que não? Está escuro demais, explicou. Não funciona no escuro? Questionou. Não. O garoto assentiu, como se a informação de algum modo se encaixasse bem em seu esquema das coisas, e girou nos calcanhares sem dizer mais nada, claramente esperando que Ellen o seguisse. Se estivera taciturna na rua, Anne Mary era o oposto disso na privacidade da própria cozinha. A curiosidade cautelosa se fora, sendo substituída por uma corrente de tagarelice animada e um constante vai-e-vem entre meia dúzia de pequenas tarefas domésticas, como uma malabarista que mantém diversos pratos girando ao mesmo tempo. Ellen observava essa performance de equilibrista com certa admiração. Suas próprias habilidades domésticas eram desprezíveis. Por fim, a conversa sem rumo se voltou para o assunto que levara Ellen até ali. Essas fotos, disse Anne Mary. Por que você queria tirar elas? Estou escrevendo sobre pichação. As fotos vão ilustrar minha tese. Não é uma coisa muito bonita. Não, você tem razão, não é. Mas eu acho que é um assunto bem interessante.
Anne Mary balançou a cabeça. Odeio este lugar, confessou. Não é seguro aqui. As pessoas são roubadas na frente das próprias portas. Crianças tacam fogo no lixo todo santo dia. No último verão, os bombeiros vinham 2, 3 vezes por dia. Até bloquearam aquelas calhas de lixo. Agora as pessoas simplesmente jogam os sacos nos corredores e isso atrai ratos. Você mora aqui sozinha? Sim, respondeu ela. Desde que Dave deu no pé. Seu marido? Pai do Carrie, mas nunca fomos casados. Moramos juntos por 2 anos, sabe? Tivemos bons momentos. Então ele do nada foi embora um dia, quando eu estava na casa da minha mãe com o garoto. Ela espiou dentro da xícara de chá. Estou melhor sem ele, disse. Mas a gente fica assustada às vezes. Quer mais chá? Acho que não tenho tempo. Só uma xícara, disse Anne Mary, já de pé e desconectando a chaleira elétrica para levá-la até a pia, a fim de voltar a enchê-la. Quando estava prestes a abrir a torneira, viu alguma coisa no escorredor, esmagando-a com o polegar. Peguei você, sua praga, exclamou ela, e então se virou para Ellen. E ainda tem essas malditas formigas. Formigas? O conjunto inteiro está infestado. São do Egito, essas daqui. Formigas faraó, é como se chamam. Desgraçadas marronzinhas. Elas se reproduzem nos dutos de aquecimento central, sabe? Assim, elas entram em todos os apartamentos. O lugar está empestado delas. Ellen considerou aquele improvável exotismo, formigas do Egito, cômico, mas não disse nada. Anne Mary estava olhando para o quintal dos fundos através da janela da cozinha. Você devia contar para eles, disse ela, embora Ellen não tivesse certeza a quem ela estava sendo instruída a contar. Conte para eles que as pessoas aqui não podem nem mais andar na rua. As coisas estão ruins assim? Perguntou Ellen, ficando sinceramente cansada daquela enorme lista de infortúnios. Anne Mary deu as costas para a pia e lançou um olhar duro na direção de Ellen. Tivemos assassinatos aqui, informou. É mesmo? Um no verão. Foi um velho, de husky. O lugar fica logo ali do lado. Não conhecia ele, mas era amigo da irmã da mulher do apartamento do lado. Esqueci o nome dele. E ele foi assassinado? Feito em pedacinhos na própria sala. Só encontraram ele quase uma semana depois. E os vizinhos? Ninguém notou sua ausência? Anne Mary deu de ombros, como se as informações mais importantes, o assassinato e o isolamento do homem, tivessem sido divulgadas e quaisquer outras questões sobre o problema fossem irrelevantes. Porém, ela insistiu nesse ponto. Isso me parece estranho, comentou ela. Anne Mary conectou a chaleira cheia. Bem, foi o que aconteceu, respondeu impassível. Não estou dizendo que não aconteceu, só... Os olhos dele foram arrancados, disse ela, antes que Ellen conseguisse expressar quaisquer outras dúvidas. Ellen fez uma careta. Não, disse ela, baixinho. Essa é a verdade, confirmou Anne Mary. E isso não foi tudo que fizeram com ele. Anne Mary fez uma pausa para dar efeito e então continuou. Você não se pergunta que tipo de pessoa é capaz de fazer coisas assim? É claro que se pergunta. Ellen assentiu. Estava pensando exatamente a mesma coisa. Eles chegaram a encontrar a pessoa responsável por isso? Anne Mary bufou sua depreciação. A polícia não está nem aí para o que acontece neste lugar. Os tiras ficam longe daqui o máximo possível. Quando patrulham, se limitam a prender a molecada por bebedeiras e coisas do tipo. Eles têm medo, sabe? É por isso que ficam longe. Desse assassino? Talvez, respondeu Anne Mary e completou. Ele tinha um gancho. Um gancho? O homem que fez isso. Ele tinha um gancho, como Jack, o estripador. Ellen não era nenhuma especialista em assassinatos,
mas tinha certeza de que o estripador não havia utilizado um gancho. Entretanto, parecia grosseiro questionar a veracidade da história de Anne Mary. Ainda que ela se perguntasse em silêncio quanto daquilo, os olhos arrancados, o corpo apodrecendo no apartamento, o gancho, seriam invenção. Mesmo o mais escrupuloso dos repórteres, sem dúvida, sentia-se tentado a embelezar uma história de vez em quando. Anne Mary serviu a si mesma de outra xícara de chá e estava prestes a fazer o mesmo para sua convidada. Não, obrigada, disse Ellen. Preciso mesmo ir. Você é casada? Perguntou Anne Mary do nada. Sim, com um professor da universidade. Qual o nome dele? Trevor. Anne Mary colocou 2 colheres cheias de açúcar na xícara de chá. Você vai voltar? Perguntou. Sim, espero que sim, mas para o final da semana. Quero tirar algumas fotos das imagens do apartamento do outro lado do pátio. Bem, apareça por aqui. Apareço sim, e obrigada pela ajuda. Tudo bem, respondeu Anne Mary. É preciso contar para alguém, não é?